Amém? Vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Glória a Deus. Como é que vai o seu coração nessa noite? Como é que está sendo os seus devocionais esses dias? Como é que está sendo a sua intimidade para com Deus? Do que você tem conseguido preencher a sua mente? Como você tem se apresentado diante do Senhor todos os dias? Como é que você tem entregado os seus dias ao Senhor? Como é que você está sendo movimentado e como você está movimentando? A Bíblia fala que na infância, a Bíblia fala que Moisés, ele era alguém que conhecia toda aquela terra. Moisés, ele era alguém que foi criado no deserto. Moisés era alguém que teve todo um preparo. Mas chegou um tempo da vida dele que Deus olhou para ele e disse: Moisés, segue a nuvem. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, não é sobre o seu conhecimento, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você sabe, não é sobre os seus planos, mas é sobre você confiar em mim. Eu te pergunto nessa noite, confiar em Deus para você é difícil? Confiar em Deus para você é difícil? Eu não falo no seu consciente, porque às vezes pelo seu consciente as coisas elas são simples e eficazes. Às vezes você acha que as coisas não dão certo porque de algum azar ou porque você não estava na hora certa, no lugar certo. Mas você não é guiado pelo seu consciente. Você é guiado pelo seu subconsciente. É aquilo que você observa, é aquilo que você conversa só com você mesmo. Não é por aquilo que você proclama, não é por aquilo que você fala, mas é por aquilo que você conversa só com você e Deus. E talvez quando você olha, depois de todas essas mensagens, depois de toda a sua trajetória que você passou para poder chegar até aqui, você olha para você mesmo e você não consegue enxergar nada de bom. Talvez você olhe para si mesmo e não consegue enxergar uma oportunidade, porque tudo aquilo que você olha é coisas e oportunidades geradas e criadas por homens. Porque as suas possibilidades elas ainda estão veiculadas ainda a circunstâncias e a lugares geográficos. Mas quando nós falamos de um ser eterno, quando nós falamos de um ser todo-poderoso, nós estamos falando de nós conseguirmos entrar e enxergar dentro do reino de Deus. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 9. Fique à vontade para adorar Ele. Não adore pela circunstância, adore por quem Ele é. Eu sei que a nossa vida tem várias histórias. Eu não sei qual é a história que você está atravessando agora. Eu não sei qual é a história que você está vivendo nesses dias. Eu não sei no que você está acreditando e no que você deixou de acreditar. Eu não sei para onde você está indo. Mas aquele que está fugindo não sabe para onde está indo. Então não é sobre você fugir, mas é sobre você prosseguir. Para sempre, amém. Lucas 9. Verso 28. Glória a Deus, obrigado Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Tu és belo, Senhor, Tu és perfeito. Shakaralamanabalaба sobre ele. Respire. Respire nesse momento.
Mas respire de verdade, puxe com toda a sua força. Puxe pelas suas narinas nesse momento. Deixa você ser abraçado por essa nuvem de glória que está circulando esse ambiente. Seja livre, o Senhor te chamou para a liberdade. Não deixe as tensões, não deixe as preocupações roubar. Não deixe. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou é um tempo de celebração que nós podemos celebrar, nós podemos honrar o Senhor. Não é sobre conquistas ou sobre percas, mas é sobre você conseguir celebrar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Não é sobre percas ou sobre ganho, mas é sobre você conseguir contemplar aquilo que o Senhor colocou na sua mão, ou aquilo que o Senhor tirou de você. Não é sobre percas ou sobre ganho, mas é sobre você celebrar, é sobre você se alegrar, porque um dia Ele te chamou. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. O Senhor não errou quando te chamou. Eu quero falar nessa noite sobre o peso do chamado. Nós vamos chegar lá, eu não sei como, mas vai ser algo de Deus aqui nessa noite. Diz assim, verso 28 do capítulo 9 do Evangelho de Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas. Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como um brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés, fala comigo, eram Moisés e Elias. Eram Moisés e Elias. Continuando aqui. E apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, o outro para Moisés e o outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Amém? Pode colocar a tua Bíblia no teu assento. Quero que você fique à vontade nessa noite, sentindo uma certa tensão no ambiente. Tem uma ou outra pessoa que ela vem intensa, mas quando vem a grande maioria é diferente. Então quando você adora, não é só sobre você sentir prazer, mas quando você adora é também você conseguir levar os outros a se aproximar de Jesus. Porque no momento de adoração do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João já tinham terminado a oração deles. Eles estavam agora descansando, eles agora estavam apenas esperando Jesus voltar. Eu não sei como é que estava aquela noite, se era um dia frio ou um dia calorento. Eu não sei se eles se arrependeram de subir aquele dia. Eu não sei qual era o grau de ansiedade deles para que Jesus terminasse aquela oração. Mas eles estavam cansados. Sabe, porque aquele que está cansado, ele toma decisões perigosas. Quem está cansado não serve para tomar decisões. Ore nesse momento por você. Abre a sua boca aí. Eu gosto de ouvir o barulho de igreja. Nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira para poder entregar esse momento de adoração àquele que merece toda a honra, todo o louvor. Talvez confiar em Deus para você tenha sido algo muito difícil. Talvez confiar em Deus para você tenha sido algo muito doloroso.
Porque as circunstâncias não favorecem uma adoração. As circunstâncias, elas não favorecem você queimar diante da presença. Porque adorar e louvar mediante uma conquista é algo fácil, é algo prazeroso. Mas adorar quando você não vê frutos na vide, adorar quando você não vê uma figueira florescendo, adorar quando você não sabe de onde virá o socorro, adorar quando você está em um cenário de perca, em um cenário de luto. Ramalabadaba Shobreleda cantou. Senhor, nós pedimos o teu bálsamo nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor nos leve, pedimos que o Senhor nos coloque em um lugar de revelação nessa noite, Pai. Fica à vontade, Senhor. A boca é minha, mas as palavras são tuas. Amém. Podemos assentar? Quando você entender um dia quem é que te chamou, você vai conseguir se despedir de quem você é realmente. Porque para chegar onde você chegou hoje e criar a personalidade que você tem, foram muitas pancadas, foram muitas frustrações, foram muitas decisões erradas e muitas decisões corretas, mais erradas do que corretas. Você teve pessoas que você perdeu que amava. Eu não estou falando de perder porque apenas mudou de cidade, mas pessoas que morreram, pessoas que faleceram. E tudo isso gera marca em nós, tudo isso gera marcas em você. E às vezes nós vamos no barulho do movimento do que está acontecendo e das possibilidades de oportunidades, esperando um dia, uma fase ou uma página que vai ser virada e tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais fácil. Nesse dia você vai olhar e você vai querer buscar lágrimas de tristeza e você acha que você não vai encontrar. Mas eu te digo que tudo isso é possível, tudo isso é um acontecimento, mas não vai ser por causa de possibilidades ou oportunidades. Isso vai ser porque você encontrou a sua identidade. E a maior dificuldade da igreja hoje não é a dificuldade de um emprego ou de uma família feliz, mas a maior dificuldade da igreja hoje é encontrar a identidade dela.
A maior dificuldade da igreja hoje é se assumir quem ela é diante de Deus para que haja uma transformação. Não adianta você se assumir quem você é, com todos os erros e falhas, e ficar feliz e ficar, digamos assim, a palavra que eu possa usar, conformado com quem você é. Porque você reconhecer quem você é ainda não é uma possibilidade de alguém que Deus possa usar. Pedro sabia quem ele era, sim, ele sabia. Quando você para ver a história, você sabe quantos anos Pedro tinha aproximadamente? Você sabe quantos anos Tiago tinha aproximadamente? Quando Jesus escolheu aqueles homens, eles ainda eram garotos entre 14 a 18 anos. E às vezes nós cobramos a responsabilidade de um Pedro que era temperamental, um Pedro que oscilava nas suas decisões. Mas talvez hoje você tem 30, 40, 50 anos e ainda você não reconhece a sua identidade, ainda você não sabe quem você é. Ainda você é ferido por flechas exteriores que não vai acrescentar nem agregar em nada daquilo que o Senhor te chamou, do propósito que o Senhor confiou a você. Você ainda é parado pelas notícias de um jornal. Você ainda é parado por causa de apoios de amigo ou da sua família. Você ainda caminha devagar e receioso. Você ainda calcula para dar o próximo passo. E não é um cálculo de confiança em Deus, mas é a segurança. E quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando de segurança física. Porque o reino de Deus, ele não é patrimonial. O reino de Deus, ele não tem liquidez. O reino de Deus, ele é movido por fé. E quando fala assim, ao passar 8 dias depois de Jesus pronunciar essas palavras, Jesus está falando sobre negar a si mesmo. Jesus está falando sobre eles abandonarem a vida deles. Jesus está falando sobre eles confiar 100%, sobre eles perderem a vida para poder começar a viver aquilo que Jesus tinha para poder oferecer a eles. E no verso 27, se eu não me engano, a Bíblia diz que Jesus falava assim: olha, vocês não morrerão sem conhecer o reino de Deus. E aí diz, e passa 8 anos, ao passar 8 dias, Jesus sobe com eles ao monte. Eu não sei qual era o grau de intensidade de oração de Jesus. Mas sabe quando você está com circunstâncias não favoráveis na sua vida e você vê alguém pegando fogo e você olha assim, coloca a mão no queixo e diz: não deve ser verdade. Não tem por que esse cara está queimando, não tem por que essa mulher está queimando desse jeito. Eu não estou conseguindo sentir nada. Eu estou como um iceberg. Eu estou, eu estou incrédulo. E sabe quando você vê alguém pegando fogo e em vez de você se alegrar, a circunstância é tão desfavorável que você se esfria mais ainda por você não estar sentindo, por você também não estar sendo tocado. Você está vivendo um momento tão cético. Você está vivendo um momento de incredulidade tão árduo, tão potente, que a tristeza das circunstâncias faz você chorar, mas a presença de Jesus não. Parece que os seus ouvidos estão tapados, os seus olhos estão embaçados, como se você tivesse sensação de nariz entupido para não conseguir sentir a essência do ambiente. Quem vai entender o trabalhar de Deus? Mas a diferença não está no que você está sentindo ou não sentindo. A diferença está quanto você confia e espera e aguarda a promessa dele. A diferença é até quando você vai continuar dando resposta, mesmo diante de uma situação a qual você diz que já está perdida a causa. Eu enxergo um Pedro, um Tiago e João totalmente cansados e Jesus lá orando, conversando com Deus. Ele estabelece ali naquele monte um ambiente de glória. Ele estabelece ali um ambiente de revelação. Com quem? Com Moisés. Com quem? Com Elias. Moisés que recebeu um chamado.
um chamado diferente, em um tempo diferente, quando o povo estava em escravidão há mais de 400 anos. Só ouvia as histórias bonitas de um José, só ouvia as histórias bonitas de um pai Abraão, de um Isaac, de um Jacó. Mas agora era um tempo totalmente de frieza. Agora era um tempo onde que ele via os irmãos dele se matando, os irmãos israelenses dele se matando. Agora era um tempo que as pessoas não podiam mais adorar a Deus. Agora era um tempo que as pessoas falavam de outro tempo que passou, que o próprio Jesus, que o próprio Deus descia as histórias do pai Adão, as histórias da mãe Eva, as histórias do Caim, as histórias de Abel, e não passava de histórias. E Deus vai lá e escolhe o Moisés ainda no útero de Joquebede. Em um tempo totalmente desfavorável, falo mais uma vez. Em um tempo onde que o juramento não era ganhar um chá de bebê, onde em um tempo onde que aquelas crianças não iam receber uma atenção especial, mas iriam receber uma espada no pescoço delas, porque toda criança que nascesse naquele tempo do sexo masculino, as parteiras tinham que matar. As parteiras tinham que estar ali prontas para ajudar, e no choro daquela criança, na revelação do sexo daquela criança, o que ela recebia era uma faca atravessando o pescoço ou o coraçãozinho dela. E eu consigo enxergar o Moisés nascendo em um tempo desfavorável, e Deus olhando dos céus para aquele Moisés. Na verdade não era qualquer Moisés, era um Moisés que nem nome tinha ainda, nem nome ele podia receber, para que não houvesse apego. Mas alguma coisa, falar aqui para vocês, alguma coisa tocou no coração daquelas parteiras para que ela não matasse. Eu não sei quantas crianças aquela parteira matou, mas quando chegou num dia de Moisés, o Senhor fez um mover naquele coração. O Senhor mexeu no coração. Quando os demônios observaram aquele menino lá em Hebreus, diz que Moisés era um bebê formoso, um bebê lindo. Quando os anjos ali viram e Satanás viu aquela criança, ele falou: esse é aquele que vai ser o libertador. Só que toda criança que nascia, Moisés não sabia que era o Cristo, Moisés não sabia que era Jesus. Então toda criança que nascia com oportunidade de libertar um povo, Satanás olhava: é esse o Cristo, é esse o Cristo. Satanás, ele não conhece o seu futuro. Satanás, ele não conhece quais são os planos e propósitos de Deus para com você, mas ele conhece o olhar de Deus. Assim como a Bíblia diz que quando Deus olhava para Jó e pergunta para o próprio demônio: ei, tem visto o meu servo Jó? O olhar diferente de Deus para Jó, o olhar de Deus para você é diferente. Falo e repito mais uma vez: não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Eu não sei se você já passou alguma fase da sua vida que você quase morreu. Eu não sei se você já recebeu livramentos de morte. Eu não sei se você já foi guardado pelo Senhor. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas não era para eu nascer. Minha mãe ia ligar para que ela não tivesse mais filhos, só que ela não pôde ir ao hospital porque ela estava cuidando de um irmão meu de aproximadamente, não vou lembrar agora com clareza a idade dele, entre 9 meses a 1 ano. E nós tínhamos uma vizinha que era feiticeira, e ela fez obras de macumba, e o meu irmão morreu. Então a minha mãe não pôde, minha mãe não era cristã, minha mãe não pôde ligar. E aí foi quando resolveram no coração de ter mais um filho, e eu nasci. E quando eu nasci, a macumbeira foi de novo para os tambores, e eu tive lepra. Eu tenho marcas até hoje. Ninguém entrava na minha casa, só tinha uma vizinha que entrava lá em casa. Minha mãe contava que eu perdia todas as minhas unhas.
Sabe, o umbigo fedia. Tem uma marca que eu tenho aqui atrás da perna, que até hoje ela é escura. Minha mãe falava que era a maior, vou falar agora no linguajar baiano, a maior pereba. Mas um dia falaram para minha mãe de um pastor, que ele tinha uma unção quando ele orava, e as pessoas eram curadas. E minha mãe vai na igreja, e ela entrega a vida dela para Jesus. E Deus dá uma promessa para ela, falando que eu seria curada. Se eu não me engano, no outro dia eu nasci já eu amanheci com as feridas todas secas. Eu não sei qual foram os livramentos que Deus te deu. Eu não sei qual foram os livramentos que Deus te deu. Eu não sei como é que Deus cuidou de você. Mas você conhece a sua história. Você sabe da sua história. Você sabe do cuidado de Deus sobre você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, até hoje, nesse caos que nós passamos de 2 anos atrás, de nós perdermos entes queridos com esse maldito vírus. O guardar, o cuidado dele para com você. Você tem que entender que quem te chamou foi o Senhor Jesus. Quem cuidou de você foi o Senhor Jesus. Quem está cuidando de você é Deus. Então não temas. Não tenha medo. Você tem que encontrar a sua identidade. Você tem que buscar a sua identidade. Você tem que entender quem você é para você ser transformado. Não é para você se justificar quem você é. Não é para você justificar por que você não chega lá. Não é para você justificar por que é mais difícil para você. Mas é para você entender qual será o tamanho do milagre da transformação. Deus é um Deus que te chama para relacionamento, para te dar poderes. Moisés nem nome recebeu até os 3 meses, quando ele vai ser entregue a filha de Faraó. Nem nome colocaram nele. E Deus estava dizendo bem assim: é esse aqui que eu vou levantar para livrar o meu povo. É esse aqui que eu vou levantar para libertar o meu povo. É esse aqui que eu vou cuidar. A circunstância totalmente desfavorável. Moisés não foi criado ele foi criado por Joquebede, mas não na casa de Joquebede, mas sim na casa de Faraó. Não é sobre você reclamar porque você não teve os seus pais perto quando você mais precisava, mas é sobre você se lembrar do cuidado de Deus. É sobre você se lembrar do cuidado de Deus. Não é sobre você sentir falta da imagem paterna ou da imagem materna, mas é você entender que Deus te sustentou até hoje. Deus cuidou de você até hoje, tratou de você até hoje. Esse é o cuidado. Você tem que lembrar da sua história, não para que você esteja travado, mas sim para você lembrar o quanto você precisa avançar, o quanto você precisa ir. A história da igreja não é escrita por uma placa. A história da igreja não é escrita pelas obras, mas sim por aqueles que resolveram. Aqueles que resolveram avançar. Aqueles que resolveram. A história não conta sobre os que desistiram. A história conta sobre aqueles que avançaram e avançaram, avançaram e avançaram. Fale pelo menos para 3 pessoas aí. Você precisa continuar a história da igreja. Léo, você precisa continuar a história da igreja. A história da igreja não é a história que eu conto aqui sobre o seminário SDC, sobre a Batista, mas é a história da Noemi, que é uma igreja, quando ela se reúne. É a história da Karine, que é uma igreja, quando ela se reúne. É a história da irmã Maria. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. São os remanescentes, são aqueles que resolveram, são aqueles que falaram: não importa a circunstância, eu preciso dar respostas ao Senhor.
sobre a revelação dos mistérios de Deus para com você, porque Deus tem um mistério com você. Às vezes eu olho assim e falo: por que será que esse negócio não está mais claro para nós podermos apenas ler e entender? Deus não quer apenas te dar uma revelação. O segredo não está na revelação, o segredo está com o que você vai fazer com a revelação. Pedro, Tiago e João estavam no ambiente de revelação. Eles viram Moisés, eles viram Elias, eles ouviram a voz do próprio Deus dizendo: esse é meu filho amado, este é o meu filho amado. Deem uma atenção a ele. Deem uma atenção a ele. Mas mesmo assim, depois de ouvir isso, Pedro negou Jesus. Então eu entendo que a revelação ela é importante, mas ela não te muda se você não conhecer quem você é e quem você quer ser. Não importa quais lugares você vá e quais profecias você receba, não importa. Não importa se você é ministrado pelos maiores pregadores. Não importa quem é que frequenta a sua casa, são os maiores homens de Deus, ou se são os próprios anjos ou o próprio Jesus. Mas é quanto você quer ser transformado, quanto você quer ser transfigurado, quanto você quer o DNA de Jesus nas suas veias. Quanto você quer acessar esse poder e por que você quer esse poder, para que você quer esse poder. Por que você acredita? Ou por que você não acredita? Você é especial para Deus, assim como Moisés era especial para Deus. A gente vê o Moisés caminhando, aprendendo. Costumes egípcios, Deus estava levantando um protocolo, estava ensinando ele a liderar. Você tem que entender. Quantas promessas vocês receberam? Ei, eis que eu vou te levar de uma nação a outra. Eis que você pregará ou cantará e pessoas serão transformadas. Aí depois daquele dia a sua vida se tornou um caos. Porque Deus está dizendo bem assim: olha, antes de te elevar, eu vou te abater. Antes de você estar lá, eu vou te preparar aqui. Eu vou te preparar aqui. Deus não te rejeita ou te aceita pela sua fisionomia, mas é pelo seu amor, é pela sua riqueza. Como assim riqueza, pastor? Sobre meus bens não, mas aonde que está o seu coração? Porque aonde está a sua riqueza, aí está o seu coração. Para o jovem rico ele disse: vende tudo que tem e segues. O jovem rico disse: tudo que eu tenho é muito. Eu não sei se era mansões, eu não sei se era terras e mais terras. Eu não sei se o seu muito é apenas um trabalho, uma amizade. Eu não sei se o seu muito é apenas o seu filho, ou o seu esposo, ou sua esposa. Eu não sei se o seu muito é alguém que você não consegue perdoar, para você avançar, para você ir, para você poder seguir a Jesus. O que te parou? O que te segurou? Não dá para chorar pelos lugares que você não conseguiu chegar ainda, porque você não quis ser moldado. Mas dá para chorar para ser quebrantado. Dá para chorar para ser moldado por Jesus. Porque essa dificuldade em se perdoar, me diz. Baixa sua fronte alguns segundos. Porque essa dificuldade em se perdoar foram sementes maléficas do inferno, foi semeada no seu coração. Mas as sementes que Deus lançou aí são muito mais poderosas do que as sementes que o reino das trevas lançou no seu coração. Então existe duas sementes, dois tipos de semente aí no seu coração. Você precisa lançar uma fora nessa noite. Você precisa tirar uma semente aí do seu coração. E dependendo do tempo que essa semente foi lançada, talvez ela já se tornou até uma planta que já cresceu e já gerou até frutos. Hoje é o dia de você cortar, hoje é o dia de você derrubar.
Hoje é o dia de você se entregar para Jesus de verdade. Eu não quero que você se entregue à religião. Eu não quero que você se entregue a ideologias. Eu não quero que você me siga, mas eu quero que você siga Jesus. Eu peço que você se entregue nessa noite àquilo que Jesus te chamou um dia. Àquilo que Jesus te chamou um dia. Ramada cantorolo bralabada bas prelevada cantorolo catabalabas. Enche-me de novo. Fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O Senhor, Ele te chama para um recomeço. O Senhor, Ele te chama para um tempo de desfazer-se. Se desfazer. Se desmanchar. Começar de novo. É necessário, é preciso. Você tem que entender que retalhos novos não podem ser colocados em pano velho. Você tem que entender que o vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Você quer viver o novo de Deus, então é um tempo de se quebrar. E não é da sua maneira. Não é o se quebrar do seu jeito. Não são penitências. Não é se quebrar agora, a partir de agora eu começo a fazer jejum todos os dias. Se o jejum vai servir para aumentar o seu orgulho, não faça. Se orar 2 horas a mais vai servir para o seu orgulho, não ore. Se ler a Bíblia mais, meia hora a mais, 40 minutos a mais vai servir para o seu orgulho, não leia a Bíblia. Eu estou falando sobre você se quebrantar, sobre você se humilhar, sobre você revelar a sua face, sobre você tirar máscaras, sobre você pedir socorro. Pedir socorro. Dá a sua face. O currículo para você estar no reino não é a sua capacidade intelectual, não é a sua oratória ou os seus dons. É quanto você renunciou. É quanto você abriu mão. É quanto você suportou a humilhação. Deus não criou uns para ser maiores que outros. Mas uns foram maiores do que outros, porque resolveu obedecer, quando outros falaram que é impossível para Deus. Dos nascidos de mulheres, não haverá nenhum maior do que João. João dentro do ventre, cheio do Espírito Santo. João enxergando Jesus, diante dele, pessoas respeitavam eles. Pessoas sabiam quem era João. Pessoas iam ouvir João. A palavra de João gerava terror, gerava temor nas pessoas. Eles chamavam raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugirem? Mas um dia que ele vê Jesus, ele disse: eis aí, Cordeiro perfeito. Eis aí o Salvador do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas. João, me batize, eu não sou digno de te batizar. João, faça o que tem que ser feito. João viu
João ouviu: eis o meu filho amado, a qual eu me alegro. Mas João se desesperou. João, em uma prisão, ele tirou os olhos da eternidade. Só alguns minutos foi suficiente para ele duvidar de Jesus. Foi suficiente para ele mandar indagar Jesus: é ele mesmo o Messias ou virá outro? Porque os meus olhos não estão contemplando o poder e a glória. Os meus olhos não estão contemplando. Sabe o que João estava dizendo? Eu tive uma experiência, mas ela não é suficiente para eu continuar. Qual foi a experiência de João? Ouvir a própria voz de Deus, ouvindo o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. Foi uma experiência. Mas a circunstância que João estava vivendo era uma circunstância de solidão. Era uma circunstância de estar detrás das grades. Ele já estava sentindo o cheiro da morte. Salomé já gritava: eu quero a cabeça de João. Eu não sei qual é a fase da sua vida, mas não duvide das promessas. Só se desfaça de quem você é. Tudo que você pede a Deus hoje, se não foi concedido ainda, é porque só vai servir para poder aumentar o seu orgulho e te afastar mais de Deus. Porque ainda você não sabe a sua identidade. Você ainda não conhece a sua identidade. 30, 50 anos de igreja não te aproxima de Deus se você cada dia consegue colocar a cada ano uma máscara diferente e não deixa ser moldado pelo Senhor. Mas um dia totalmente adverso, uma sarça pegando fogo. Um dia totalmente comum. Um dia não era no templo, não foi através dos louvores que a mãe dele, que Joquebede, cantava. Um dia que parecia ser normal. Um dia que parecia apenas ser mais uma quarta-feira. Ele ouve uma sarça pegando fogo, ele se aproxima. O corpo dele não estava trêmulo. Ele não estava sentindo a presença. Mas ele ficou curioso e ele levantou. E aquele que ele achou que não conhecia, que tinha esquecido dele, chama ele pelo nome. Chama ele pelo nome. Chama ele pelo nome. Chama ele pelo nome. Logo depois de ele chamar pelo nome, ele dá uma advertência. Primeiro manda tirar a sandália. Primeiro manda se humilhar. Primeiro manda colocar os pés no chão. Primeiro manda deixar aquilo que ele trouxe do Egito. Essa sandália veio do Egito, fica no Egito. Vem para o ambiente que eu estou te trazendo. Primeiro processo. Segundo processo, ele manda purificar o coração. Ele cura a lepra do coração. Ele fala sobre identidade. Você saber sua identidade é exatamente isso. Você conseguir ser purificado. Voz de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Purificai o vosso coração. Purificai o vosso coração. Sua bondade não é medida pelo tanto de pessoas que você consegue ajudar, mas sua bondade é medida pelo tanto que você consegue renunciar. Pelo tanto que você consegue renunciar. Eu quero orar com vocês. Hoje, Ele te trouxe aqui hoje. É só você e Ele só. É só você e Ele.
Talvez você está falando bem assim nessa noite: eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. Você começa se expondo. Você começa reconhecendo quem você é. Você começa se expondo. Todos que chamaram encontraram a sua identidade. Quando ele chama Isaías, ele fala: eis que sou um homem de impuros lábios. Quando ele reconheceu quem ele era, a Bíblia diz que um anjo vem com atenais, com brasas do altar, e toca na boca dele. Fala: seu problema é esse, está sendo purificado agora. Quando ele chama Moisés, e Moisés identifica quem é você, ele se vê como um homicida, alguém que tinha matado alguém. Então tira isso do teu coração, purifica. Purifica, purifica. Purifica, purifica. Quando ele chama Adão, ele queria que Adão reconhecesse quem Adão era. Ele queria que Adão falasse: eu sou o desobediente, eu sou o que comeu o fruto. Mas mas Adão não reconheceu a identidade. João falou assim: olha, foi a mulher que tu me deste. Talvez sua desculpa foi a igreja que eu passei, foi o esposo que tu me deste, foi o filho que tu me deste, foi os pais que tu me deste, foi o vizinho que tu me deste, foi os irmãos que tu me deste, foi os governantes que tu me deste, foi o lugar que tu me colocaste. Não, sua identidade nunca vai vir de fora. O reconhecimento da sua história nunca vai ser pelas pessoas ou lugar que Ele te colocou. Não. Jesus venceu no deserto, Adão pecou no paraíso. Não é sobre o ambiente. 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 Adão pecou com a visitação de todas as tardes de Deus. Jesus venceu com a visitação de Satanás vindo tentá-lo. Não é sobre o ambiente ou sobre o que te cerca. É sobre você. É sobre você. É sobre você nessa noite.